Beleza, galera. Agora vamos resolver o exercício lâmpadas. O exercício lâmpadas é o seguinte. Você está de volta em um hotel da Tailândia depois de um dia de mergulhos. O seu quarto tem duas lâmpadas. Vamos chamá-las de A e B. No hotel há dois interruptores, que chamaremos de I1 e I2. Ao apertar I1, a lâmpada A acende se estiver apagada e apaga se estiver acesa, ou seja, você vai trocar o estado da lâmpada A. Se você apertar o interruptor I2, cada uma das lâmpadas A e B trocam de estados. Se estiverem apagadas, ficam acesas, e se estiver acesa, ficam apagadas. As lâmpadas inicialmente estão ambas apagadas. Seu amigo resolveu bolar um desafio para você. Ele irá apertar os interruptores em uma dada sequência e gostaria que você respondesse o estado final da lâmpada A e B. A primeira linha contém um número N, que representa quantas vezes seu amigo irá apertar o interruptor. Na linha seguinte, seguirão N números, que podem ser 1, se for o interruptor 1 que for acionado, ou 2, se o interruptor 2 foi apertado. Seu programa deve imprimir dois valores em linhas separadas. Na primeira linha, imprima 1 se a lâmpada A estiver acesa no final das operações e 0 caso contrário. Na segunda linha, imprima 1 se a lâmpada B estiver acesa no final das operações e 0 caso ao contrário. Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. 3 ações. Primeiro, o interruptor 1 foi acionado, depois o interruptor 2 foi acionado, depois o interruptor 2 foi acionado novamente. O estado final das lâmpadas é: a lâmpada A está acesa, então a gente imprime 1, e a lâmpada B está apagada, a gente imprime 0. Segundo exemplo, 4 ações. O interruptor 2 foi acionado, depois o interruptor 1, depois o interruptor 2 e o interruptor 2 novamente. E o estado final da nossa lâmpada é: a lâmpada A está apagada e a lâmpada B está acesa. Como a gente faz isso em código Python? Vamos lá. Vamos começar lendo os dados da entrada. Primeiro, precisamos ler N, que determina a quantidade de ações que vão ser executadas. E vamos armazenar na variável L nossa lista de ações. Então vamos fazer input para ler toda a linha e vamos dividir essa linha numa lista representando os comandos realizados. Novamente, nós não vamos precisar do valor de N, mas mesmo assim a gente precisa ler da entrada. O valor de N nesse problema é muito útil para quem está resolvendo ele em C, C++ ou Java, pois eles precisam saber quantos números são dados na segunda linha. Porém, para a gente que está fazendo em Python, apenas essa linha é suficiente para a gente pegar toda a linha, dividir ela e armazenar na variável L como uma lista. Então vamos imprimir a variável L para a gente ver nossos dados de entrada. Vamos testar com o primeiro exemplo. 3 ações, interruptor 1, 2 e depois o interruptor 2 novamente. E na nossa lista L, aqui estão nossas ações. Como vocês podem ver, como nós usamos o comando input e split, eles são armazenados como string. Normalmente, a gente faria a conversão de string para inteiro, mas nesse problema específico a gente não precisa e você vai ver daqui a pouco por quê. Agora vamos fazer o processamento. Nós temos duas variáveis, a variável A e a variável B, representando que a lâmpada A e a lâmpada B começam apagadas. Agora, vamos iterar sobre nossa lista de ações. Então, for ação in L print ação. Então, vamos ver. Primeiro exemplo de entrada, 3 ações, interruptor 1, interruptor 2, interruptor 2. Então, aqui você pode ver que nós passamos por toda a lista e imprimimos cada elemento da lista. Agora vamos realizar o procedimento pedido no enunciado do problema. Se a ação for igual a 1, aqui tem um pequeno detalhe. Como a gente viu, as ações na lista L estão como string e não como inteiro. Então a gente não pode comparar uma ação do tipo string com o 1 do tipo inteiro. Então a gente precisa comparar se a ação é igual a string 1. Então, se a ação realizada é apertar o interruptor 1,
Se A for igual a 1, então A recebe 0. Se não, A recebe 1. Ou seja, a variável A vai mudar de estado. Se ela fosse 1, vai passar a ser 0. Se ela fosse 0, vai passar a ser 1. Então, se a lâmpada estiver apagada, ela tem que acender. Se ela estiver acesa, ela tem que apagar. Se essa ação não for igual a 1, vamos checar se ela é igual a 2. Quando a ação é igual a 2, as duas lâmpadas mudam de estado. Então, vamos copiar o código que a gente acabou de escrever aqui para A e para B. Ok? Então, se a ação for 2, a gente tem que verificar o estado da lâmpada A, trocar o estado, verificar o estado da lâmpada B, trocar o estado. Depois de passar pela nossa lista de ações e executar as mudanças nas lâmpadas, basta imprimir o resultado. Primeiro, o valor da lâmpada A, depois, o valor da lâmpada B. Vamos copiar nosso código e enviar para o NEPS Academy. Como a gente pode ver, nossa questão está correta. Nós ainda podemos melhorar esse código um pouquinho mais, usando coisas específicas do Python. Então, ao invés de usar essas 4 linhas, vamos usar apenas uma linha. Então, o valor de A vai ser igual a 1 se o valor anterior de A era igual a 0, se não, ele vai ser igual a 0. Esse tipo de operação é chamado de operador ternário, pois o A vai receber o valor antes do if, se a condição do if for satisfeita. Se não, ele vai receber esse valor. Ok? Vamos colocar a fórmula aqui, para que você entenda melhor. X, condição, Y. Se a condição for satisfeita, vai retornar x, então A recebe x. Se a condição não for satisfeita, vai retornar y. Ok? Voltar para o que estava anteriormente. Então, se o A for 0, retorna 1 e o A recebe 1. Se o A não for 0, retorna 0 e o A recebe 0. Mesma coisa aqui. A recebe 1 se o A for igual a 0. Se não, o A recebe 0. B recebe 1 se o B for igual a 0. Se não, ele recebe 0. Então, nosso programa faz a mesma coisa, porém em menos linhas. Continue treinando, continue estudando, resolvendo exercícios no NEPS Academy e até a próxima.